Os deputados inscritos aqui, que haviam solicitado a palavra anteriormente, deputado Fabrício, deputado Daniel Almeida, deputado Jorge Sola e assim por diante. Senhor presidente, colegas parlamentares, amigos e amigas de todo o Brasil que nos assistem e nos ouvem nesse momento através de diversos veículos de comunicação da Câmara dos Deputados, eu ao chegar em Brasília, no meu estado, no domingo passado, eu me deparei com as capas das revistas semanais. E ao me deparar com a capa da revista Isto É, de imediato me veio à cabeça o programa eleitoral do PT. Me veio imediatamente as imagens que tentaram constranger o brasileiro e jogar o eleitor contra o candidato adversário. As imagens eram simples. Era uma família andando numa caminhonete nova, com muitas melancias na parte de trás, a família sorridente, muito alegre, e cruzava com uma família pobre, que era justamente aquela família que estava dentro do carro, era a família pobre. Ou porque também não lembrar das imagens de uma família passando na frente de uma farmácia e vendo uma família muito sorridente, comprando medicamentos, com dinheiro no bolso, com emprego, com uma vida próspera. E lá fora tinha a mesma família, bastante humilde. Outra família, ou a mesma família, tomando sorvete, num domingo talvez, o filho alegre com um picolé na mão, a mãe com um sorvete, e eles olhavam para o lado e viam a mesma família, pobre, mal vestida, suja. E aí nós vamos para o dia 29 de outubro de 2015, 10 meses após a presidente Dilma ter se elegido com aquelas imagens. A volta da miséria. Está aqui o Brasil real. Está aqui o Brasil que o PT vendeu, que seria o Brasil do governo do PSDB. Este aqui é o Brasil do PT. É o Brasil que o PT vendeu, que seria do outro governo, mas está aqui o governo real do PT. Está aqui a volta da miséria, a crise econômica, recessão, desemprego e desaceleração das políticas sociais fazem crescer no país o número de pessoas que vivem em condições de extrema pobreza. Este pai de família deitado no chão sem uma casa, esse cachorro magro, seria aquele do programa do PT dentro de uma boleia próspera, dando sorvete para o filho ou comprando medicamentos na farmácia? O PT mentiu. O PT enganou, o PT dilubriou o povo brasileiro, cometeu, senhor presidente, definitivamente um estelionato eleitoral. Aqui durante a semana, só o que se falou era que foram eleitos com o voto do brasileiro e que queriam cometer um golpe. Quem está pedindo o impeachment da presidente Dilma é o povo brasileiro que ocupa a frente do Congresso Nacional acampando no gramado, ou um grupo de pessoas que estão acorrentadas nos pilares do Salão Verde, dizendo que de lá só saem quando a presidente Dilma sair do Palácio do Planalto. Senhor presidente, em um ano, senhores brasileiros, a alta foi de 770 mil famílias que passaram a integrar o grupo daquelas que não possuem qualquer membro ganhando rendimento de trabalho formal ou informal. Eu volto a dizer, em um ano são 770 mil famílias que não possuem qualquer membro ganhando rendimento de trabalho formal ou informal. Esse percentual passou de 18% para quase 20% no primeiro trimestre de 2015. Isso, para aqueles que acham que 1% é pouco, equivale a 1 milhão de vagas de empregos que foram extintas. A recessão, o desemprego e o recurso das políticas sociais fizeram que hoje já tivessem 90 milhões de brasileiros miseráveis ou na linha de pobreza extrema. Nos anos 70, eram 30 milhões de pessoas na extrema pobreza. Hoje, isso representa 1/3 da população total. Nós estamos falando de 3% ao ano. Atualmente, 60% da população brasileira vive com menos de um salário mínimo.
correspondendo a quase 50% da população e das famílias brasileiras. Mais de 50 milhões de brasileiros vivem com renda familiar de até meio salário mínimo. E hoje, quase 20% dos lares brasileiros não têm um morador empregado. Enquanto, senhor presidente, nós falamos isso, me vem à cabeça o que eu volto ao programa eleitoral do PT, que ao apresentar aquelas imagens dizia: o nosso emprego de hoje não pode voltar a ser o desemprego de ontem. São mais de 1.200.000 pessoas, são mais de 1.200.000 famílias desempregadas nos últimos 12 meses no Brasil. O nosso emprego de hoje não pode voltar a ser o desemprego de ontem. Provavelmente o desemprego de ontem, que a presidente Dilma dizia, era o seu primeiro governo. Ou mais, não podemos deixar que o passado volte e leve tudo que conseguimos. Tudo que conseguimos? Desemprego? Corte dos benefícios sociais? Ou seria que a presidente Dilma estava se referindo ao corte dos programas sociais que na semana passada eu aqui comentei? Porque o que nós vemos hoje no governo do PT é o corte de benefícios sociais e trabalhistas. Ou quem não lembra aqui, a mudança de regra do seguro-desemprego, do abono salarial, da pensão por morte. Não era aquela candidata que dizia durante o debate que não cortaria benefícios sociais nem que a vaca tossisse? Pois coitadinha dessa vaca, já está rouca de tanto que tosse dia após dia. Infelizmente, a tosse da vaca significa o sofrimento do povo brasileiro. Ou por que não dizer, o corte dos programas sociais? Foram 7 programas sociais que principalmente receberam cortes. Programas que eu analisei na semana passada, tais como a Minha Casa Minha Vida, o Pronatec, o Ciências Sem Fronteiras, o FIES, o governo da Pátria Educadora cortando recursos do Pronatec, do FIES e do Ciências Sem Fronteira. Que lógica tem este governo? Um governo camaleão que a cada dia muda de cor e muda o seu discurso? E por que também não lembrar a mudança do programa e cortes orçamentários do Minha Casa Minha Vida, do Farmácia Popular, que cortou recursos para famílias brasileiras para que pudessem subsidiar ou comprar barato nas farmácias o remédio de hipertensão, a fralda geriátrica, o remédio que mais precisava para poder sobreviver com o mínimo de dignidade. Pois é este o governo, senhor presidente. Esta é a realidade do governo que aí está. O governo que volta a miséria ao povo brasileiro. O governo brasileiro que conduz de uma forma desastrosa a economia do nosso país, que faz com que neste ano o PIB caia em 3%, que as previsões para 2016 já cheguem a novamente queda de 2,5%, que corta, ceifa quase 1.200.000, mais quase 1,5 milhão empregos com carteira assinada. Essa é a realidade do governo do PT, que eu volto a dizer, mentiu, enganou, dilubriou, cometeu estelionato eleitoral, e que não venha aqueles defensores deste governo dizer que a vida do povo brasileiro melhorou. Ela não melhorou, e contra fatos não há argumento. Portanto, eu subo à tribuna. Uma decepção de eleitor, de cidadão, de representante do meu estado do Rio Grande do Norte, de ver que os benefícios sociais, as garantias individuais do trabalhador e os empregos estão sendo ceifados em todo o estado, em todas as partes do país. Portanto, aqui é a verdade do governo do PT, a volta à miséria.
Muito bem, depois do líder da minoria, nós vamos agora, eu vou fazer o seguinte, como eu vou ter que, infelizmente, me retirar daqui um pouco, eu vou solicitar ao deputado, que também estava escrito, era o segundo depois da deputada Laura Carneiro, ao deputado Fabrício, que possa usar a tribuna um minuto, depois ele assumirá a palavra, passará a palavra ao deputado Jorge Solo, depois aos deputados que estavam, nosso deputado de Sergipe, também nosso Daniel Almeida, deputada Laura, deputada Elisiane também, que está inscrito, ok? Todos falarão. Vossa Excelência também terá a palavra por um minuto. Senhor presidente, muito obrigado. Eu quero aqui comunicar ao plenário mais um projeto, esta semana que proponho para análise dos parlamentares. Devido à crescente dos sequestros, chamados sequestros relâmpagos em nosso país, essa prática que tem feito vítimas a cada minuto no Brasil. E cito como exemplo, em meu estado, uma acadêmica de direito, semanas atrás, foi sequestrada 8 horas da manhã na frente da faculdade e só foi devolvida pelos sequestradores perto das 2 da manhã. E antes disso passou por diversas agências bancárias, sendo obrigada a fazer saques nesses caixas 24 horas. A minha proposta é chamada a senha do pânico, em que os bancos obrigam a oferecer ao correntista uma senha alternativa, que quando acionada essa senha alternativa, o banco terá que notificar a autoridade policial que ali que ali saberá então que aquele correntista está sendo sequestrado, para que a autoridade policial possa rapidamente tomar as suas providências e tentar estancar esse sequestro. Muito obrigado. Depois de Santa